desse momento tão importante, o nosso seminário, né, de palestras extremamente importantes para todos nós. E agora nós deixaremos a fala e a palavra com o Bernardo, que é um amigo também, assim como a doutora Cátia, de muitos seminários aqui na nossa cidade, né, e hoje a gente está tendo a oportunidade de fazer pela plataforma da AME, e convidá-lo, repetindo, Bernardo, ele é psicólogo, né, psicólogo escolar, especialista em psicologia clínica, terapêutica transpessoal, e um trabalhador incansável da seara espírita, né? Então, nós convidamos o nosso querido irmão Bernardo para proferir a sua palestra, que tem como tema transtorno mental sobre um novo prisma. Bernardo, a fala agora é com você. Ok, muito obrigado, né? Obrigado a vocês aí de Picos. Um abraço fraterno a esse pessoal que eu amo tanto, assim. Para mim é sempre um prazer, uma satisfação em estar aí com vocês. Agora, em virtude dessa situação da pandemia, a gente não pode estar presente, mas a gente está à distância. Para mim, a alegria é a mesma, embora mais gostoso seria se pudéssemos dar um abraço em cada um. Mas tudo bem. Transtornos mentais sob novo prisma. Esse tema eu escolhi baseado nesse livro. Ele é um livro que eu tenho lido bastante. Estou sempre mostrando ele. Eu resolvi fazer umas lives aqui em Teresina com esse tema no meu Instagram, exatamente para a gente trazer mais um pouco à luz a questão dos transtornos mentais. E a Norma de Oliveira, nesse livro, ela vem sempre trazendo algumas informações a respeito desses transtornos, do ponto de vista científico, porque ela é psiquiatra, mas também do ponto de vista transpessoal, porque ela é espírita e também é membro da AME, né? Associação Médica Espírita, lá de Sergipe. E eu, fazendo parte também da AME, aqui em Teresina, no Piauí, me veio a ideia da gente falar um pouquinho sobre esses transtornos mentais, mas também sobre a ótica, né, transpessoal, sobre a ótica principalmente de Joana de Ângeles, de Ana Luiz, do Dr. Bezerra de Menezes e tantos outros espíritos que colaboram para a compreensão nossa a respeito desses transtornos mentais. A gente, primeiro, falar um pouquinho assim, quando eu falo de transtornos mentais, eu sempre gosto de trazer a visão da ciência. E os dois livros, digamos assim, manual de diagnóstico, né, da Associação de Psiquiatria Americana e o Código também de Doenças da OMS, são dois instrumentos que eu uso, claro, sem falar no Kaplan, no Sadoc, né, que são livros de psiquiatria também que trazem informações importantes. O livro da OMS é o CID-10 e da Associação de Psiquiatria Americana, a APA, é o DSM-5. Então é o seguinte, todos os nossos transtornos mentais conhecidos, eles estão nesses dois livros. E o DSM-5, por exemplo, ele foi atualizado agora no livro da Norma de Oliveira, esse livro aqui, ela ainda faz referência ao DSM-4. O DSM-5 ele é mais recente. Para que vocês entendam primeiro assim, o que seria transtorno mental? Transtorno mental, ele vem do termo inglês que quer dizer mental disorders, ou seja, desordem mental. Então, aqui no Brasil, a gente chama de transtorno mental. A gente ainda ouve alguns médicos e psiquiatras utilizarem o termo doença mental. Mas esse termo doença mental, ele não é muito adequado, porque para que exista doença, há uma necessidade de que exista um agente patogênico. Ou seja, um vírus, uma bactéria, uma infecção, uma coisa assim que dê origem ao transtorno. Nos transtornos mentais não existem esses agentes patogênicos. Por isso que é muito complicado para alguns especialistas diagnosticar um transtorno na base de exames, por exemplo. Não se diagnostica uma esquizofrenia, não se diagnostica uma depressão, não se diagnostica um transtorno de pânico, não se diagnostica um transtorno de ansiedade com exames. Embora a gente possa encontrar algumas alterações na bioquímica do indivíduo, mas não que determine ou que facilite, que ajude o diagnóstico. Claro, porque quando o nosso sistema nervoso está alterado, quando o nosso sistema endócrino
está alterado, naturalmente vai alterar toda a nossa química orgânica. Mas, como não tem um agente patogênico, na psiquiatria não se chama doença mental, embora a gente ouça muitos psiquiatras, muitos psicólogos, muitos médicos ainda usando o termo doença mental. Nós usamos transtorno mental, porque dá a entender exatamente que a mente está em desordem, está em desequilíbrio. Todas as vezes que a gente estuda a respeito de transtornos mentais, sempre a ciência vem falando para a gente. As causas dos transtornos mentais. Os mais presentes são fatores ambientais, fatores genéticos e fatores sociais, digamos assim. Agora, quando a gente estuda à luz da ciência espírita, a gente vai entender que transtornos, os fatores ambientais, por exemplo, quando a gente nasce em determinado meio, em determinado ambiente, a gente nasce por um motivo. Quando a gente nasce em uma determinada época da história da humanidade, final do século XXI, início do século XX, também tem um objetivo. Quando a gente nasce filho de um pai, filho de uma mãe, dentro de um determinado lar, também tem um objetivo. E todos esses objetivos são necessidades evolutivas. Por que isso? Aí, à luz da doutrina espírita, a gente vai entender algumas necessidades evolutivas. Exemplo, um indivíduo que se equivocou no passado. Esse indivíduo que se equivocou no passado e que não procurou reparar o equívoco, ele vem com uma possibilidade de nascer com um determinado transtorno. Um indivíduo que sofre um trauma em encarnações passadas. Esse indivíduo que sofre um trauma em encarnações passadas, há uma possibilidade de ele reencarnar e vir com uma possibilidade, uma tendência de ter um determinado transtorno. E aí, quando a gente começa a aprofundar a questão, a gente vai entender que nós temos um corpo, nós temos um perispírito e que nós somos espírito. E esse espírito é um ser em evolução que nasce inúmeras vezes, conforme está escrito lá no túmulo de Allan Kardec. Nascer, morrer, nascer de novo, evoluindo sempre, tal é a lei. Então, quando a gente lê isso lá no túmulo de Allan Kardec, essa frase, nascer, morrer, nascer ainda, evoluindo sempre a lei, a gente começa a perceber que o espírito ele vai de encarnações em encarnações evoluindo. Como ele vai de encarnações em encarnações evoluindo, e ele ainda está passando pela fieira da ignorância, quando Kardec pergunta aos espíritos codificadores se todos os espíritos passam pela fieira do mal, os espíritos respondem, na fieira do mal não, mas na fieira da ignorância. Então, nós todos estamos passando pela fieira da ignorância. E como nós estamos passando pela fieira da ignorância, ou seja, da falta de conhecimento, nós ainda carregamos conosco os resquícios das encarnações passadas, onde nós nos equivocamos. E esses equívocos praticados e os traumas que nós sofremos em vidas passadas, e ainda os traumas sofridos nessa atual existência, e os equívocos sofridos na atual existência, vai fazer com que nós tenhamos ou não saúde ou doença. Mas como assim tenhamos ou não saúde e doença? A gente sabe que o nosso perispírito, ele é uma espécie de pendrive. Já falei em outras falas minhas. É um pendrive, é um HD, é um cartão de memória. Nesse HD, nesse cartão de memória, vão ficando arquivados as nossas experiências passadas. E ficam registrados nesse nosso perispírito. Que o Leon Denis vai dizer que o perispírito é o inconsciente dos psiquistas. Ou seja, aquilo que Freud chamou de inconsciente, aquilo que Jung chamou de inconsciente coletivo, é nada mais, nada menos do que o perispírito. E Freud diz que as nossas ações são regidas muito mais pelos conteúdos que estão no inconsciente do que por aquilo que está na consciência. E isso é bem verdade, porque o que acontece conosco
está muito relacionado às experiências que estão no nosso inconsciente, ou seja, que estão no nosso perispírito. E aí a gente começa a, diante dessa situação, refletir um pouco, analisar. Por que eu nasci nesse lar? Por que eu nasci nessa época, nesse período social, cultural, econômico que nós estamos vivendo? Por que eu nasci nesse ambiente? Aí, por que eu passo por determinadas experiências? Por exemplo, essa semana, um ônibus, teve um acidente aí com um ônibus em que desencarnaram aí 39 pessoas, 40 pessoas, depois não sei quantas mais. E aí perguntando, mas por que essa família se reuniu nesse determinado estado, em que esses membros dessa família pegou aquele ônibus e sofreram um acidente naquele exato momento? Por que aqueles pais receberam aqueles filhos? Por que aquelas mulheres se casaram com aqueles maridos? Por que aqueles filhos se uniram aos pais que desencarnaram no acidente? À luz da ciência, isso não tem uma explicação. Mas o que a gente sabe é que aquela tragédia deixa um trauma no indivíduo, deixa um trauma na família. E aí a gente não consegue entender como é que uma família passa por uma experiência tão dolorosa como essa, que no futuro pode desencadear algum transtorno mental. Um transtorno de ansiedade, uma fobia, um medo qualquer. À luz da ciência espírita, a gente consegue entender melhor. Analisando o capítulo número 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados aflitos. Quando ele vai falar justiça das aflições, quando vai falar causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, bem e mal sofrer, o mal e o remédio, e por aí vai. Então, esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos ajuda a compreender muito das nossas aflições hoje. E a doença hoje é uma grande aflição. Os transtornos mentais hoje são uma grande aflição. Exatamente as famílias, por exemplo. Agora, por que a mãe recebe aquele filho com tendência à depressão? Por que aquele casal recebe aquele filho com tendência à esquizofrenia? Por que naquela família alguém já se despertou com um transtorno de personalidade histriônica, com um transtorno de personalidade borderline, com um transtorno narcisista, com a síndrome do pânico, ataque de pânico, com um transtorno de ansiedade, com um transtorno afetivo bipolar, e aí vai. Então, essa família não se reúne ali à toa. Tem um motivo. E a gente precisa entender por que aquela família nasceu ali, um membro ali naquela família com tendências a desenvolver alguns desses transtornos. Aí, à luz da psicologia profunda, à luz da psicologia transpessoal, à luz da doutrina espírita, a gente entende que esse espírito vem com uma necessidade evolutiva, nascendo naquela família com uma tendência, com uma possibilidade de desenvolver aquele transtorno. Então, vamos ver mais ou menos alguns transtornos e fazendo alguns paralelos com a própria doutrina, com a própria, digamos assim, com a visão da doutrina espírita em relação ao transtorno. Vou pegar, por exemplo, a esquizofrenia. A esquizofrenia, que outrora era chamado como loucura. O esquizofrênico é o indivíduo que vive fora da realidade. O esquizofrênico é o indivíduo que tem pensamentos confusos, é o indivíduo que tem um discurso incoerente, é o indivíduo que tem alucinações, é o indivíduo que tem delírios. Que tipo de alucinações, por exemplo? O esquizofrênico ele tem alucinação visual, ou seja, ele vê coisas que só ele vê. O esquizofrênico tem alucinações auditivas, ele ouve coisas que só ele ouve. O esquizofrênico tem alucinação tátil, ele sente no corpo seres caminhando pelo seu corpo, sente seres roendo o seu corpo. E a gente vai lá e olha e não tem nada. O esquizofrênico tem alucinação hipnagógica, é aquela alucinação que quando ele vai dormindo, ele vê monstros querendo pegá-lo e ele volta para o corpo. O esquizofrênico tem alucinação hipnopômpica, é aquela alucinação em que ele está acordando, acorda com monstros perseguindo ele
querendo capturá-lo. Então, o esquizofrênico, às vezes, ele tem delírio de grandeza. Alguns esquizofrênicos acham que são Napoleão Bonaparte, outro acha que é Nero, outro acha que é a rainha da França, outro acha que é presidente da República, e por aí vai. São os delírios de grandeza. O esquizofrênico tem delírio persecutório. Alguns esquizofrênicos acreditam que estão sendo perseguidos. Alguns esquizofrênicos têm, digamos assim, transtorno de... Como é que eu chamaria aqui para entender melhor? Ele tem, além do delírio persecutório, ele tem aquela impressão de que está o tempo todo alguém querendo fazer mal para ele. O esquizofrênico está o tempo todo tenso, achando que alguém vai matá-lo. Que ele está achando, acredita o tempo inteiro que está sendo perseguido. O esquizofrênico, muitas das vezes, ele ouve uma voz dizendo: corre, 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 senão eu vou te matar. Pula, 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 senão eu vou te matar. Isso, 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 senão eu vou te matar. Então, todos esses sintomas, uma pessoa chega no hospital psiquiátrico, no consultório de um psiquiatra, e relata que está tendo esses sintomas. E aí o psiquiatra, que não faz uma análise muito bem, porque não conhece todos os sintomas, vai dizer para ele: você é esquizofrênico. Por que o indivíduo é esquizofrênico? Porque ele tem alucinações, e porque ele tem delírio, porque ele tem um discurso incoerente, porque ele tem mania de grandeza, porque ele acha que alguém está perseguindo ele, porque ele acha que quer matá-lo. Aí, à luz da psiquiatria, esses são sintomas de um esquizofrênico. Um depressivo. A depressão, que é um transtorno que mais tem levado gente ao suicídio, principalmente o indivíduo quando está no estado de depressão profunda ou quando ele está no estado bipolar, quando ele está lá na euforia, quando ele está no estado de mania. Muitos esquizofrênicos, muitos depressivos têm sintomas idênticos ao esquizofrênico. Ou seja, alguns depressivos têm as mesmas alucinações que o esquizofrênico tem. Alguns depressivos têm delírios, principalmente quando ele está no estado de euforia, no estado de mania. Ele também tem delírios de grandeza. Algumas pessoas com depressão acreditam que são superpoderosos. Quando ele está no estado de mania, ele sai comprando tudo, pega todo o dinheiro na poupança, pega o cartão de crédito, estoura, porque ele tem aquela mania de grandeza e acha que tudo pode. Ele acredita que é melhor do que todo mundo, é capaz do que todo mundo, e faz umas loucuras que é muito, muito semelhante ao esquizofrênico. E aí, vai lá para o psiquiatra faz uma análise rapidinho ali e diz: isso aqui é uma depressão, baseado na descrição. Por que o psiquiatra diz isso? Porque no CID-10, porque no DSM-4, está descrito isso. Então, você lê os sintomas e, baseado nos sintomas, você diz: isso aqui é a doença tal. Baseado no sintoma X, e tem lá F34, F44.3 e por aí vai. E aí, quando o indivíduo vai para o centro espírita e traz esses sintomas e diz para uma pessoa que faz o atendimento fraterno: olha, eu estou ouvindo vozes, olha, eu estou vendo seres, eu estou sentindo verme caminhando no meu corpo, eu estou sentindo que algum bicho rói o meu corpo, eu estou aqui com a impressão de que eu sou grande, etc. e tal. Aí o espírita que não conhece diz assim: não, isso aqui é obsessão. Aí diagnostica como obsessão e vai fazer tratamento espiritual, tratamento espiritual, tratamento espiritual. Esse é o detalhe. Então, existe a esquizofrenia propriamente dita, falando desses dois transtornos. Existe a depressão propriamente dita, existe. Tem sintomas bem característicos que está no CID-10? Tem. Existem pessoas com obsessão? Existe. Tem os sintomas que a gente encontra na literatura espírita? Tem. Mas tem mais um indicativo de transtorno que pessoas têm aí, e a gente não vê muito na casa espírita, também não vê muito nos manuais de psiquiatria. São aquelas pessoas que estão sintonizadas com traumas de existências passadas. Existe um termo que a gente usa na psiquiatria, na psicologia, que a gente chama de transtorno do estresse pós-traumático. É TEPT, transtorno do estresse pós-traumático.
Então, o que é que diz a psiquiatria, o que é que diz a psicologia sobre isso? O indivíduo que lá na infância, por exemplo, uma criança que está brincando na cama da mãe, brincando com os lençóis, de repente o lençol cai em cima da criança, e aí essa criança entra em pânico, fica quase sufocada, e aí vem um adulto e salva a criança. Ela esqueceu daquela experiência dolorosa, mas fica no inconsciente, e uma hora mais na frente, acontece uma situação, e aí desperta a lembrança, ela não sabe o que foi, mas desperta inconscientemente a lembrança do trauma, e aí ela passa a ter, por exemplo, a claustrofobia, que é medo de lugares fechados. Então, muito comum, crianças estão brincando lá na infância, os coleguinhas estão brincando com ela e tranca ela num quarto, apaga a luz, ela fica no quarto escuro. Aí, depois passa aquele desespero, acham ela no quarto escuro, fica tudo bem. Só que mais tarde ela passa por uma experiência, entra no elevador, de repente falta energia, e o inconsciente dela liga ela lá quando ela esteve presa no quarto escuro e desperta nela a claustrofobia, que é medo de lugares fechados. Outro exemplo bem característico também, de fobias específicas. Uma criança, ela é pequena, a pessoa, quando era criança, morava numa casa onde tinha muitos ratos. E aí ela estava bem despreocupada, de repente, um enorme de um rato caminhando ali por cima das ripas, do telhado, etc. e tal. Uma vez a criança está dormindo também, aí o rato cai dentro da rede da criança, aí é aquele desespero, etc. Aí passa aquele medo, nós acolhe a criança, às vezes os pais brigam com a criança, xingam a criança, faz aquele estardalhaço todo, a criança pega aquilo ali e guarda. Aí cresce, mais tarde, está o adulto bem despreocupado, de repente passa um rato na frente dela e ela se desespera, arranca os cabelos, falta morrer, falta ar, deu um problema no coração, é levado para o pronto-socorro, etc. e tal. Aí chega lá, não, ela tem uma fobia específica, que é medo de rato, que vamos chamar aqui de musofobia. Ok? Tudo bem, beleza, tranquilo, vai tomar medicamento para essa fobia específica. Só que, assim como o indivíduo sofre um trauma nessa atual existência, ela também pode ter sofrido um trauma em uma existência passada e está sintonizada com o trauma. Exemplo, um indivíduo que numa encarnação passada, ele foi preso e foi jogado em um calabouço, foi jogado em um buraco. E as prisões do passado não tinham nada a ver com as prisões que tem hoje. Eram verdadeiros buracos mesmo. E lá a pessoa era jogada nesse buraco e muitas das vezes morriam nesse buraco. E quando elas morriam nesse buraco, o próprio corpo ia entrando em decomposição. Às vezes vinham os animais comer o corpo, os ratos, por exemplo, as baratas, por exemplo. E aí esses animais, esses insetos iam comendo o corpo desse indivíduo, ele morre vendo o corpo sendo devorado por esses animais. E aí morreu, foi para o mundo espiritual, se tratou, etc. e retorna na atual existência. Só que, quando ele retorna nessa atual existência, uma circunstância qualquer faz com que ele se veja numa situação semelhante à prisão. E aí ele pode desenvolver a claustrofobia, o medo de lugares fechados. Às vezes era um indivíduo que trabalhava em uma mina, enquanto ele trabalhava, a mina desabou. A mina desabou, ele ficou soterrado, ele morreu. Foi resgatado depois de algum tempo, reencarna, mas quando ele chega aqui, vai entrar no elevador, vai entrar no banheiro fechado, o inconsciente dele leva a experiência traumática de quando ele foi morto, lá soterrado pela mina. E aí o que acontece? Desenvolve também nele a claustrofobia. Pode acontecer também naquelas pessoas que tiveram a famosa morte aparente ou catalepsia. A pessoa teve uma morte aparente, os familiares achavam que ele estava morto, o indivíduo enterra. Quando ele desperta, quando ele acorda, ele está enterrado no caixão, não consegue sair, morre sufocado. Numa existência futura, ele, por uma circunstância qualquer, entra no quarto, entra no elevador, entra num lugar apertado, o inconsciente dele leva ele àquela experiência lá da geração passada e aí desenvolve nele a claustrofobia. A mesma coisa vai servir para pessoas que morrem, por exemplo, de explosão.
Um indivíduo que está, por exemplo, na cidade, acontece uma guerra e os aviões lançam bombas. Aí vem uma explosão, na explosão ele morre. Na atual existência, ele está aqui bem despreocupado com um pouco, quando menos se espera, explode um foguete, explode um bujão de gás, acontece uma explosão. Aí o inconsciente dele leva esse indivíduo àquela experiência traumática quando ocorreu a explosão e ele morreu vítima da explosão. Então, todas as vezes que agora se estoura um foguete ou há a possibilidade de o bujão explodir, aí ele já fica apavorado. Aí é um indivíduo que tem uma fobia específica, que é exatamente medo de exclusão. Eu acho que estou me fazendo entender? Estou rápido? Está claro para vocês? Vamos nós, então. Então, o que é que acontece? Nós temos 3 situações, até agora, que pode fazer com que o indivíduo tenha características de transtornos mentais. Quais são as 3 situações? Quando a pessoa tem o transtorno mental propriamente dito, que ele precisa fazer um tratamento com um psiquiatra, que ele precisa fazer um tratamento com um psicólogo, que ele precisa fazer um acompanhamento mesmo, porque se ele não fizer um tratamento, a coisa desanda. Por exemplo, um exemplo, a coisa desanda. A pessoa tem algum sintoma de depressão. Aí vai, toma um remédio, melhora um pouquinho, para de tomar. Aí volta a sentir sintoma de novo. Volta a tomar remédio, melhora um pouquinho, para de tomar. E assim ele vai. Protelando um tratamento, protelando um tratamento. Às vezes ele tem um sintoma, pede um remédio emprestado da mãe, da tia, do vizinho, e ali toma um medicamento, sem uma orientação do especialista. Essa depressão, que poderia ser uma obsessão simples, ou essa depressão, que poderia ser uma depressão de nível inferior, um transtorno bipolar mais leve, um transtorno depressivo mais leve, o que acontece? Ele cronifica, passa a ser um transtorno depressivo grave. Por quê? Porque ele não teve o tratamento adequado. A mesma coisa vai acontecer com uma pessoa com esquizofrenia. Uma pessoa que tem esquizofrenia e não faz o tratamento adequado, não faz o tratamento com o médico, com o psiquiatra, tem uma tendência a agravar. E aquela esquizofrenia que poderia ser controlada chega num estado tão grave, tão grave, tão grave, que aí pronto, perde o total controle da situação. Cronifica e vai tomar remédio para o resto da vida. Esse problema é muito semelhante a problema espiritual. Por quê? Porque tem muita gente, quando está tendo algum problema, que sabe que é problema espiritual, vai no centro espírita. Está ouvindo vozes, está sentindo isso, sentindo aquilo. Faz um tratamento rápido. Toma água frutificada, toma passe, participa do culto do evangelho no lar, participa das palestras, faz uma desobsessão à distância, melhora um pouquinho. Aí depois some do centro espírita. Aí volta os sintomas novamente. Faz o mesmo tratamento. Só que ele não faz a reforma íntima. Só que ele não se modifica. Como ele não se modifica, a obsessão se cronifica e aí fica bem complexo para fazer o tratamento. E aí, nós estamos vendo 3 tipos de situações em que o indivíduo tem sintomas bem semelhantes a transtornos mentais. Quais são? A esquizofrenia propriamente dita, os casos de obsessão e as recordações de vidas passadas. Na esquizofrenia, tratamento com psiquiatra, tratamento psicológico é de fundamental importância. Na depressão, tratamento espiritual. Por que o tratamento espiritual é importante? Porque o indivíduo carrega consigo os resquícios, digamos assim, do delito praticado. Todas as vezes que nós infringimos as leis divinas, todas as vezes que nós infringimos as leis divinas, nós temos a necessidade de reparar. É como se eu bagunçasse uma sala inteira e aí o dono da casa chega e diz: Bernardo, você bagunçou a sala, agora você vai ajeitar a sala. Não adianta pedir desculpa e nem adianta o dono da casa desculpar a gente. O que é necessário é que a gente organize a casa. Então, vamos a alguns exemplos em que a obsessão, que o indivíduo tem sintomas de esquizofrenia e tem sintomas de depressão e, na verdade, é uma obsessão.
Vou pegar dois casos. Um caso, o André Luiz cita o caso de Fabrício. Quem era Fabrício? Fabrício era um filho e tinha 3 irmãos. Ele era um rapaz que tinha 3 irmãos e o pai de Fabrício estava prestes a desencarnar. Como o pai de Fabrício estava perto de desencarnar e Fabrício parecia ser o mais velho, o pai dele dá para Fabrício a responsabilidade de administrar a herança, que haveria de ser dividida entre os 4 irmãos. Só que o que acontece? Quando o Fabrício recebe essa responsabilidade que o pai dele desencarna, Fabrício fica com a herança só para si e abandona os irmãos à miséria. Esse Fabrício passa a assimilar as emanações mentais de raiva do pai e passa a alimentar também as mágoas e os ressentimentos dos irmãos. Com o tempo, o que acontece com o Fabrício? Fabrício se desequilibra e passa a ter sintomas semelhantes a uma depressão, a uma esquizofrenia catatônica, uma catatonia, ou seja, ele fica lá paradão, diferente, sem dar conta do que acontece ao redor. Só quando André Luiz se aproxima dele, que é feita uma análise mental do que se passava na mente do Fabrício, ele visualiza toda a história, toda a desonestidade de Fabrício com relação ao pai e aos 3 irmãos. E ali a presença, a imagem do pai, a imagem dos irmãos, fervilhando na cabeça do Fabrício, naturalmente desequilibrava todo o sistema nervoso de Fabrício, levando-o a ter sintomas semelhantes à esquizofrenia. Para a psiquiatria, ele tinha essas características. E ainda tinha uma doença, síndrome de Cliabra, uma coisinha assim, que tinha toda aquela desestruturação orgânica, quando na verdade não era orgânica. Era a presença da imagem do pai e dos irmãos que torturava Fabrício. Outro exemplo bem claro é uma história que Divaldo Pereira conta. Divaldo Pereira Franco conta. É um caso de um filho dele. Divaldo conta que estava se preparando para ir uma viagem à Europa, fazer umas palestras, uma série de palestras por lá, e quando ele está arrumando as malas para sair, um dos filhos dele, adotivo, claro, chega para ele e descreve para Divaldo que está tendo pesadelo. E ele estava dormindo e acordou no meio da madrugada com um bicho peludo que o perseguia. E o Edivaldo chama a atenção dele, porque não tinha avisado antes, ele precisava viajar, ele pede a um outro filho dele que tome de conta desse rapaz que estava doente e viaja para a Europa. À época, as ligações não eram tão fáceis como hoje, então o que acontecia? O filho médico, de vez em quando, ia situando o Divaldo da situação, falando para ele como era que estava o rapaz que estava doente. Quando o Divaldo retorna, encontra esse filho numa situação deplorável. O que aconteceu? Ele foi levado para o sanatório, lá o psiquiatra, pelos sintomas que foram descritos, o psiquiatra diagnosticou como esquizofrênico e o internou. E ele foi internado de tal forma que ele tinha que ser sedado e contido, porque senão ele cometia o suicídio. E aí, quando o Divaldo retorna, que toma parte da situação, vai para a reunião mediúnica, e na reunião mediúnica ele faz um trabalho para atender o filho que estava internado no sanatório. O que acontece na hora da reunião mediúnica? Manifesta-se na reunião mediúnica um senhor que, segundo ele, vivia ali na região no sul do país, ele era um rico fazendeiro, e no final do século XIX, no último dia do século XIX, chega para a esposa, pede para a esposa preparar um chá, que ele queria tomar um chá, que depois iria participar da missa do galo, aquela missa da virada do ano. E aí a esposa prepara o chá para ele, só que ela põe sonífero no chá. E aí, quando o marido toma o chá, ele adormece e, quando desperta, está o filho e a esposa querendo matá-lo, querendo sufocá-lo com o travesseiro. Como ele estava sob o efeito da droga, não consegue reagir e ali
é assassinado. Para as leis humanas, foi uma morte natural, porque não tinha como diagnosticar a morte. Mas para as leis divinas, havia sido um suicídio, porque eles estavam interessados na riqueza do velho. Então, o que é que acontece? Aí o velho, o espírito, descreve para a equipe mediúnica, diz esse fato, e que anos depois, andando ali pela região de Salvador, encontra uma mulher, ele desencarnado e a mulher encarnada. E ele, sem saber explicar, sente-se atraído por essa mulher, numa relação de amor e ódio. E ele começa a acompanhar a mulher, e uma hora a mulher vai dormir. Quando a mulher vai dormir, que ela vai saindo do corpo, ele reconhece que era a esposa do passado que havia reencarnado. E como ele reconhece a mulher, passa a persegui-la, outros espíritos desencarnados, também perversos, começam a explicar para esse senhor, para esse espírito, como fazer. Qual era a metodologia? O que foi que ensinaram para ele? Não deixa ela dormir. Todas as vezes que ela for dormindo, que ela for saindo do corpo, você ataca e ela não vai conseguir dormir. E foi assim que aconteceu. Como ela não conseguia dormir, com medo do obsessor, ela tem um surto psicótico e vai internar como esquizofrênica no sanatório. Lá no sanatório, ela é violentada sexualmente e engravida. Como ela não podia ficar com essa criança lá no sanatório, ela é doada para a Mansão do Caminho. Divaldo Franco não sabia a origem da criança, mas quem é que ele recebe? Recebe exatamente o filho dessa mulher que havia surtado e estava internado no sanatório. E esse filho dessa mulher, que havia sido violentada no sanatório e havia sido dado lá para a Mansão do Caminho, é exatamente aquele adolescente que, naquela época, o espírito o havia encontrado. E aí, Divaldo faz todo um trabalho de doutrinação, de orientação, etc. e tal. E aí, o que é que acontece? Resumindo a história, o Divaldo vai até o sanatório, pede o médico para liberar o filho, e aí o médico, depois de muita lutância, decide liberar o filho, dá alta do filho, e Divaldo vai cuidar do filho em casa. Ou seja, esse rapaz, na hora que o obsessor é retirado, ele melhora. E, ao mesmo tempo, a mãe dele, que estava internada no sanatório também, no outro sanatório, também melhora. E aí, como ela tinha melhorado, ela sai do sanatório e depois vai à procura do filho e encontra o filho lá na Mansão do Caminho. Resumindo a história. Então, esses dois exemplos são exemplos bem claros de pessoas que têm um diagnóstico de depressão, têm um diagnóstico de esquizofrenia, e quando, na verdade, não é esquizofrenia, não é depressão. É, na verdade, um processo obsessivo. E isso é bem interessante, porque a mãe não podia dormir, porque quando ia dormindo, o obsessor aparecia. Para a psiquiatria, quando ela tinha essa alucinação, a psiquiatria dizia o quê? Que era uma alucinação hipnopômpica. O filho, quando acordava com o monstro perseguindo ele. Ou seja, vai acordando com o monstro perseguindo ele. Para a psiquiatria, ele estaria tendo uma alucinação, troquei. A esposa teria uma alucinação hipnagógica e o filho teria uma alucinação hipnopômpica. Ou seja, essas alucinações, que para a psiquiatria são sintomas da esquizofrenia, na doutrina espírita, pode ser um sintoma de um processo obsessivo. Aí tem mais uma questão que é as recordações de vidas passadas. Em alguns casos, há necessidade de uma terapia a vidas passadas, que deve ser feito por um terapeuta sério e um terapeuta responsável para não agravar mais a situação. Porque muitas das vezes, quando o terapeuta, que não tem a qualificação para fazer isso, vai fazer a regressão de memória no indivíduo, a terapia de regressão de memória, na hora que ele lembra da experiência passada, ele pode se sintonizar com o obsessor, o indivíduo que sofreu o trauma nessa existência passada.
e se conecta com ele, e a situação dele, que era difícil, fica ainda mais complicada depois disso. Quem recomenda isso é Joana de Ângeles, né? De Ângeles, ela fala que em alguns casos dessa natureza, a terapia de vidas passadas, ela é recomendada e tem efeitos eficazes. E outros terapeutas de vidas passadas também recomendam. Então, nós temos 3 exemplos que podem indicar transtornos mentais, que pode ser transtorno mental, pode ser lembrança de vidas passadas, mas também pode ser uma questão obsessiva. Mas tem mais uma, que eu ouvi de um médico chamado João Lourenço, que ele chamou de mediunopatia. Eu nunca tinha ouvido falar desse termo, mediunopatia. Quem é o mediunopata? O mediunopata, segundo João Lourenço, é um médium com a mediunidade desequilibrada. Ou seja, esse indivíduo tem uma mediunidade em desequilíbrio, e aí o que acontece? Se aproxima dele um espírito que era depressivo em encarnações passadas, ele passa a ter sintoma de depressão. Ele vai para o psiquiatra, aí o psiquiatra diz que ele tem depressão. Se numa outra ocasião, um espírito que estava eufórico, um espírito que tinha outra característica de comportamento, se aproxima dele, aí ele vai para o psiquiatra com outro sintoma. E assim vai. De acordo com o espírito que se aproxima do médium, é a característica de comportamento que ele chega no psiquiatra. Então, dificilmente o psiquiatra vai conseguir diagnosticar o transtorno mental de mediunopata. Por quê? Porque a cada espírito que se aproxima dele é um sintoma. E ainda não tem no CID-10, e ainda não tem no DSM-5 esse diagnóstico para esse tipo de paciente. Aí fica bem complicado para o psiquiatra fazer o devido diagnóstico. Então, vem a atenção nossa. Que cuidados devemos ter? Se a gente sabe que os transtornos mentais têm origem em existências passadas, a gente precisa, digamos assim, trabalhar na origem. E o que é que nos vincula nesse transtorno às nossas vítimas do passado? A culpa por parte do algoz, da pessoa que cometeu o delito, a mágoa e o ressentimento por parte da vítima. Eu costumo dizer que todas as pessoas que eu conheço que fazem tratamento com psiquiatra têm muita consciência de culpa. Eu costumo dizer que as pessoas que eu conheço que fazem tratamento médico, que têm as famosas doenças psicossomáticas, transtornos somatoformes, são pessoas que carregam consigo muita consciência de culpa. Eu costumo dizer que pessoas que fazem tratamento psicológico com depressão, com transtorno de ansiedade e outros transtornos, são pessoas que carregam consigo muita consciência de culpa. E eu ainda fecho, as pessoas que eu conheço que fazem tratamento espiritual, são pessoas que carregam consigo também muita consciência de culpa. Ou seja, pessoas no centro espírita, pessoas no psiquiatra, pessoas no psicólogo, pessoas nos médicos, fazendo inúmeros tratamentos, são pessoas que carregam consigo, na sua grande maioria, muita consciência de culpa. Então, o que é que me vincula ao meu obsessor? A culpa. O que é que vincula o obsessor a mim? Mágoa e ressentimento. Então, como é que eu vou curar isso? Auto-amor, auto-perdão, autoconhecimento, reforma íntima. E eu sempre digo, quando estou conversando com algumas pessoas que estão fazendo esse tratamento, enquanto você não fizer uma terapia moral, você pode ir para psicólogo, você pode ir para psiquiatra, você pode ir para os médicos, mas você não vai ter um tratamento eficiente, não vai ter um tratamento eficaz. Por quê? Porque a doença, ela não está no corpo físico. A doença está no espírito que se equivocou. Por isso é que a gente sempre chama as pessoas à reflexão, ao auto-perdão, ao auto-amor, ao autoconhecimento, ao despertar de consciência. Saber o que precisa ser feito
e fazer. E o que é que precisa ser feito? Reconcilia-te com teu adversário o mais depressa possível, enquanto estás com ele a caminho. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Perdoai para que sejais perdoados. Tratai o teu irmão como gostaria de ser tratado. Fazer o bem, fazer o bem, fazer o bem, fazer o bem. Essa é a proposta da doutrina espírita. Essa é a proposta da psicologia transpessoal, principalmente à luz de Joana de Ângeles, que nós façamos a tão chamada psicoterapia moral. E Joana de Ângeles alia, junta tudo isso. Além do auto-amor, além do auto-perdão, além do autoconhecimento, além da tomada de consciência, vai levar a gente a 3 coisinhas que ela recomenda. Faz um relaxamento, faz uma meditação e faz uma oração. Joana de Ângeles diz que quando a gente medita, quando a gente relaxa e quando a gente ora, a gente se conecta com as esferas mais elevadas do mundo espiritual. E na oração, a gente fala. E na meditação, a gente ouve. Então, nesse estado de relaxamento e de oração, a gente relaxando, nós conseguimos entrar em contato com os nossos mentores espirituais, com o nosso inconsciente, com a nossa intuição, de forma mais profunda. E aí vamos trabalhando em nós os sentimentos que nos vincula aos nossos desafetos. E como Jesus disse, que o amor cobre uma multidão de pecados. E Joana de Ângeles diz que todo bem que a gente faz repara o mal que a gente fez. E o próprio Evangelho nos fala, o Livro dos Espíritos nos fala, na questão número 1000, que é só pelo bem que a gente pode, né, de reparar o mal, e a gente pode fazer isso agora. Então, está a terapêutica. Terapêutica que a doutrina espírita recomenda. Além do passe da água frutificada, além do culto do evangelho no lar, além de assistir palestra, além de ser tratado na reunião de desobsessão sem a presença do médium, a necessidade do medicamento, a necessidade da psicoterapia e, acima de tudo, a necessidade de uma terapia moral. Então, os transtornos mentais, sendo vistos por essa ótica e sendo tratados dessa forma, aí sim, eles serão mais eficientes. O tratamento será mais eficiente. Outro dia, uma pessoa me perguntou, Bernardo, depressão tem cura? Aí eu respondi, para a psiquiatria, depressão não tem cura. Para a psiquiatria, outro transtorno. A esquizofrenia também não tem cura. Mas, à luz da doutrina espírita, sim. A depressão tem cura, a esquizofrenia tem cura. Talvez o indivíduo não seja curado nessa atual existência, porque muitas das vezes a doença funciona até como um freio. As rédeas são puxadas ali para que a gente não faça uma besteira ainda maior. Mas como a doença ela é consequência de energia cristalizada no perispírito, naturalmente, a partir do momento que essa energia é diluída, através desses tratamentos, o espírito há de se curar. Curando o espírito, cura o corpo. E para isso vem a necessidade de que nós façamos a nossa terapia moral. Reforma íntima, sem martírio, mas reforma íntima sim. Então, pessoal, nosso muito obrigado, nossa gratidão por essa oportunidade e um abraço a todos vocês que nos assistem, um abraço aos trabalhadores, todos os trabalhadores dos centros espíritas de Picos, um povo que eu adoro bastante, que eu amo muito, tá? Um abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Eu não estou ouvindo, está som aqui para mim.
microfone do Morafé está mudo. Aqui. Tá? Tá. Opa. Certo. Boa noite, gente. Maravilha. Esse momento único ao qual tivemos a oportunidade de receber do Bernardo Freitas uma palestra tão maravilhosa, uma palestra que foi extremamente envolvente, esclarecedora, sob o ponto de vista psicológico e espiritual, nos trazendo aos nossos momentos, aos nossos dias atuais, que a gente está vivendo essa pandemia, onde somos acometidos e nem percebemos por diversos transtornos, mas que ele soube trazer de forma elucidatória assuntos, maneiras, identificações, identidades tão pertinentes para que possamos perceber, possamos conhecer, possamos lidar e procurar profissionais que vão realmente trazer um conforto, um alívio, uma convivência com esse transtorno. Bernardo Freitas, nós agradecemos por esse momento maravilhoso, especial, que você nos trouxe, que você nos permitiu aprender um pouco mais com seu conhecimento. Nós, da organização do semestre, ficamos muito gratos pela sua participação, pela sua presença virtualmente, mas em coração, muito presente em nossos corações e em nossa cidade. Um abraço e fique com Deus. Obrigado, Morafé. Obrigado a todos. Até a próxima. E dando continuidade ao nosso trabalho, ao nosso 17º semestre, para esse encerramento, que vai abrilhantar